Então, gente, continuando aí a nossa série de conversas sobre o potencial do sisteminha, a gente tem uma conversa bem especial hoje sobre programas sociais, né, que fomentem a agricultura familiar. Para quem ainda não entendeu, essas conversas sobre os potenciais do sisteminha são para ajudar aquelas pessoas que estão planejando implantar um sisteminha, que estão no processo de implantação ou que já implantaram e já conseguiram se estabilizar, a pensar em possibilidades, né? Daí o nome possibilidades do sisteminha, potenciais do sisteminha, para pensar em outras formas de conduzir, né, o sisteminha. é, Tem como não se manter somente na questão de colocar o alimento à mesa. Tem como ultrapassar essas barreiras. E é sobre isso que nós conversamos nessa nossa série de vídeos. Então, hoje a gente tem uma conversa bem legal com a Tatiana Agostinho. Ela trabalha hoje na Secretaria Estadual de Meio Ambiente do estado de Goiás e tem bastante experiência na área que ela vai trazer para a gente hoje. Eu espero que vocês possam gostar do assunto do nosso vídeo de hoje e que possam aí tirar as dúvidas de vocês a respeito de políticas públicas que possam estar aí auxiliando a agricultura familiar e, por consequência, aquelas famílias que estão implantando sisteminhas e pensam em usar o sisteminha como um lugar de onde se possa também, além de pôr comida na mesa, gerar renda mesmo, né? Além da renda que a gente já conversou num dos nossos vídeos, vou colocar aí para vocês que a gente não gera renda no sisteminha só a partir da monetização ou da troca por moeda, né? Ela já começa bem antes, ela já começa a partir do momento que eu começar a contabilizar quanto que eu estaria gastando no mercado se eu não estivesse colhendo determinado alimento. Então já tem um vídeo aí no canal falando sobre isso, vou deixar aí para vocês. Mas hoje o nosso foco é realmente a geração de renda monetizada, né? A troca por moeda. Então, vamos lá para a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês possam gostar e compartilhar com os amigos, né, com as amigas que estejam também interessados em ter quintais produtivos, sistemas integrados de produção de alimento em pequenos espaços, como é o caso do Sisteminha. Então, gente, como prometido, hoje a nossa conversa é também com uma convidada especial. Como sempre eu falo para vocês que todos os nossos convidados e convidadas aqui são especiais. E é uma galera, assim, gente, escolhida para estar aqui com vocês porque sabe do que está falando. Isso é o mais importante. Hoje eu estou aqui com uma moça que fez muita diferença na Secretaria Municipal de Agricultura aqui do município de Flores. Ela foi muito atuante. E ela tem muito para falar para a gente sobre a nossa conversa de hoje. Hoje ela está na Secretaria do Meio Ambiente, mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Oi, Tati, tudo bem? Que bom estar aqui com você. Eu estou falando da Tati, da Tatiana Augustinho. O que você acha de se apresentar para essa galera aí, Tati? Ô, Carla, bom dia a todos, gratidão. Então é isso, né? Você me falou, eu fui secretária de Agricultura aqui em Flores, né? Eu sou engenheira agrônoma, eu sou especialista em residência agrária, na ideia do desenvolvimento sustentável de assentamentos na base agroecológica e estou em conclusão de uma especialização em integração lavoura, pecuária e floresta pelo Instituto Federal, né? A especialização em residência agrária foi pela UNB. Então, a gente tem essa pegada realmente de desenvolvimento sustentável de agricultura familiar, né? Então, eu fui secretária de Agricultura de Flores no período de setembro de 2000
2017 até abril deste ano, né? E agora eu estou na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás e Desenvolvimento Sustentável, né? Eu sou chefe da APA Pouso Alto, né? Que é uma unidade de conservação que a gente tem aqui na Chapada dos Veadeiros, e chefe do Parque Estadual Águas do Paraíso, né? Que tem um pouquinho de tempo de criação, foi criado dia 11 de setembro, né, desse ano, que é um parque que tem a Catarata dos Couros ali na Chapada, em Alto Paraíso. Então, hoje eu estou na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E é isso. Obrigada também por você falar que foi muito atuante, né, aqui em Flores. Realmente a gente fez um trabalho um pouco mais diferenciado, né? A gente realmente acredita que a agricultura familiar, né, ainda mais em Flores de Goiás, que é um município com 23 assentamentos de reforma agrária, né, tem muito potencial para desenvolver. Então, algumas ações, algumas políticas públicas que a gente conseguiu acessar foi realmente em prol, né, do desenvolvimento sustentável da nossa cidade, né? Eu moro em Flores, eu sou assentada, né, em Flores de Goiás, e já tem 8 anos, né, que eu sou assentada aqui, moro aqui, né, apesar de estar atuando na Chapada, eu moro em Flores, e realmente eu acredito, né, eu acredito que tem muito potencial, né, a gente conseguiu bastante projeto para Flores, muita coisa para ser feita ainda, né, e a gente trabalhando nessa ideia da soberania alimentar, segurança alimentar, né, então a gente vê a importância dessas políticas estarem na mesa, né, a gente saber que, por exemplo, a gente trabalhou com o PENAI junto à Secretaria Municipal de Educação, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? E que antigamente aqui no município ele não era muito valorizado, né? A nutricionista chegava, falava, a gente precisa de 5, 6 itens dos assentamentos, e era aquela coisa bem básica, né? Então, quando eu estava secretária, a gente fez uma proposta diferenciada para a Secretaria de Educação, né? A gente falou assim, olha, deixa a gente mostrar para vocês o que a gente tem em campo, né? Para que a gente possa realmente colocar alimentos tradicionais na mesa das nossas crianças na escola, né? Criança bem alimentada aprende mais, né? Criança que tem aquela em casa está acostumado a comer uma coisa e chega na escola come uma outra coisa completamente diferente. A gente não acha isso legal. A gente tem que respeitar o regionalismo, né? E foi isso a pegada do Penai aqui de Flores. E aí, quando a gente entrega para a lista para a nutricionista da educação, com 37 itens, né? E alguns itens, inclusive, do extrativismo do Cerrado, a gente abriu os olhos e falou, nossa, realmente, a gente produz muita coisa. Tem muita coisa legal que dá para ir para a merenda escolar, né? E assim foi feito. Então, a gente conseguiu acessar essa política pública, né? Com muita dificuldade, porque a gente tem uma dificuldade a gente tem uma dificuldade de documentação em Flores, né? Por causa de DAP, algumas coisas que dependem do INCRA, que não depende só da gente. Mas a gente conseguiu acessar. Então, assim, já é o terceiro ano, né, que está sendo acessado o PENAI, né, tanto do município quanto do estado. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar está funcionando em Flores, tanto do âmbito municipal quanto estadual. E Mas falei um Tati, pouquinho do PENAI, acho que... explica pra gente, então, por favor, assim, rapidamente, o que que é exatamente o PAA e o PENAI? Qual que é a diferença entre os dois? Tá. Isso, muito legal. Rola bastante confusão, né? Tem muita gente que fala, eu participo do PENAI-PA. É uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tá? É um recurso que vem do FNDE, que é um Fundo Nacional do Desenvolvimento Escolar, eu acho que é uma coisa assim, né? Do Ministério da Educação. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele é do Ministério da Cidadania, Desenvolvimento Social, eu não sei se mudou o nome do ministério, tá? É um recurso que vem via Conab, aí é um pouco diferenciado, né? Inclusive valores. O PAA, o valor máximo é 8 mil por agricultor, por DAP, por ano. O PENAI, o valor máximo é 20 mil por DAP. E só que assim, ó, o PENAI, por exemplo, eu participo do PENAI do estado, eu posso participar do PENAI do município, eu posso participar do PENAI do município vizinho, entende? Então, assim, ele não restringe, né, esse valor máximo por DAP. A DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, é um documento necessário tanto para pegar o PRONAF, também é uma política pública de financiamento de crédito,
quanto para acessar os dois programas, né, PNAE e PAA, e outras políticas públicas que existem. Tá? É um documento assim que tem que ter, como se fosse a carteira de identidade do agricultor. Então, ele tem que ter a DAP para poder participar dos programas, né, das políticas públicas. Então, o PAA, ele existe duas modalidades, né, que a gente costuma acessar. Ou é a doação simultânea, que é o que a gente está participando, tá, já com três anos já de participação, ou então é formação de estoque, que é onde que forma por exemplo, a gente ganha semente no final do ano, que vem pelo INCRA, que vem pela Emater. Normalmente essas sementes que são doadas para os agricultores, elas vêm do PA, de formação de estoque. Né? Normalmente aqueles agricultores que trabalham com sementes, fazem a colheita das sementes, aí elas vendem para a Conab saca e doa para os agricultores, e paga o agricultor que vendeu para ela. É como se fosse uma doação simultânea, mas é chamado de formação de estoque. Tá? O que é o PA, doação simultânea? Tá? Então, vou tentar explicar aqui rapidamente. O agricultor vende para a Conab, então assim, a gente tem que ter uma cooperativa, uma associação com uma DAP jurídica, tá? Em que cada um dos agricultores que vão estar na cooperativa, eles vão ter suas DAPs individuais, aí forma a DAP jurídica da cooperativa e participa de um processo seletivo, né? Aí tem as pontuações que o projeto pode dar, por exemplo, assim, quem é de assentamento, ou comunidade tradicional, ou quilombo, tem uma pontuação maior. Se for um projeto com mais mulheres, tem mais pontuação, né? A ideia do empoderamento feminino, tá? Então, assim, no primeiro ano foi acessado só do São Vicente, né? Que foi com a cooperativa Codaté. Foi para a escola, uma doação simultânea só para a escola, tá? Que foi no ano de 2018. No ano de 2019, a gente fez um projeto já na ideia de entregar essa alimentação, mas não mais só para a escola, porque o PNAE já estava funcionando, então a gente não precisava restringir só a escola. O que a gente pensou? Não, vamos doar para assistência social, né, para a Secretaria de Assistência Social, que ela monta a cesta básica fina, que a gente fala, né, verdura, frutas, né, coco, e doa para as famílias em vulnerabilidade social da cidade, porque às vezes vem aquelas cestas básicas grossas da UVG, de outras ONGs, né, que é o arroz, feijão, farinha, enfim, essas coisas já vinham. Então a gente falou assim, poxa, a gente não é só isso, né? A gente precisa da soberania alimentar, a gente precisa da diversidade, né? E não pode se estragar no campo, igual muitas vezes a gente em visitas, a gente viu muita comida sendo estragando porque não tinha espaço de comercialização, tá? Então, assim, eu até brinco, eu falo assim que o PNA e o PA é aqueles pai e a mãe que dão a mão ao bebezinho para ensinar a caminhar. Então, assim, as duas políticas públicas que não são as principais, porque elas levam o agricultor à comercialização, a entender como é um processo de escalonação de produção, como escalonar a produção para toda semana ter, para toda semana fazer a entrega. Então, ensina o agricultor a parte econômica, né? Essa parte de empreendedorismo, de saber quanto que vai plantar, quanto que vai colher, quanto que gastou. Então, assim, o PNA e o PA, todos os dois, né? Eles são as duas políticas primárias mesmo, que vai ajudar o agricultor a entrar no mercado, entender o que é a parte financeira. E aí, no ano de 2019, a gente acessou o PA novamente, no valor de 112 mil, e ficamos em 37º lugar do ranking, né? Nessa expectativa que vai, não vai, vai, não vai. E aí, esse ano, infelizmente, com a pandemia, infelizmente, né, porque a gente conseguiu acelerar esse processo, houve uma colocação de recursos pelo governo federal no PAA, na ideia realmente de fazer essa economia circular, né, de o agricultor que está lá no campo não ficar também tão vulnerável, e aí sim conseguimos acessar e fazer as entregas, né? Então a gente já está entregando. Então a SPA agora, que o 112 mil foi do ano passado, que está sendo entregue esse ano, nessa ideia, entrega para o CRAS faz a cesta básica fina, entrega às famílias vulneráveis, né, do município. E com a segunda cooperativa, que é a Cooperbon, inclusive a cooperativa aqui do meu assentamento, a gente conseguiu acessar mais um PA, esse só de mulheres, no valor de 80 mil. Então, esse ano a gente conseguiu rodar aí quase 200 mil reais, né? São 200 mil reais entrando para os agricultores, né? Então, a gente tira, querendo ou não, a gente tira o agricultor, pequeno agricultor, da vulnerabilidade, porque às vezes não tinha comercialização, não tinha, né, essa pegada, e realmente ela vai elevando o nível financeiro dele.
E também agora com a pandemia, que as escolas meio que pararam, né? Algumas coisas são doadas também para a escola do PA, para poder ajudar naquela cesta básica que estão fazendo nas escolas, né? Para doação das crianças mais carentes, né? E assim funcionou o PA, e está funcionando o PA. Então, a gente está na RID, a gente trabalha agora com a Conab de Brasília, né? Que a gente é DF-RID, né? Que é a Conab de Brasília, que ela acessa também os municípios do entorno do DF. E é isso, assim, esse é o PA. E o PENAI, que é, então, assim, esse é do Ministério da Cidadania. O PENAI é do Ministério da Educação, né? Uma verba que vem destinada, no mínimo 30% do dinheiro da merenda escolar tem que vir, tem que ser comprado da agricultura familiar do município. Na mesma ideia, tem que ter um projeto básico, tem que ter a DAPA para poder participar. E aí os agricultores entregam na Secretaria de Educação. A princípio era para fazer a merenda nas escolas, como por causa da pandemia, são feitas as cestas básicas também finas, que a gente fala, né? E doadas para as crianças que têm mais carentes, e, né, as famílias que realmente precisam, estão recebendo essa cesta. Então, assim, políticas lindas, né? Soberania alimentar, qualidade alimentar. A gente sabe que nos nossos campos aqui, a grande maioria dos agricultores não utilizam nenhum tipo de defensivo. Às vezes um adubo químico, mas defensivo mesmo não usam, né, agrotóxico, aquela parte de inseticida, fungicida, não é utilizado. Então, é uma comida muito comida, né? Eu gosto de falar que é comida de verdade, né? É uma alimentação muito saudável, né? Eu gostava de quando minhas meninas chegavam em casa e falavam assim: "Ai, mãe, hoje teve saladinha na escola, sabe? Hoje teve frutinha". Eu ficava toda orgulhosa, falava: "Ó, que legal". Aí teve um dia que até a minha mais velha falou: "Ó, minha mãe que ajudou nesse processo de estar aqui da escola tendo saladinha". E isso me deixava muito feliz, saber que estão sendo bem alimentadas, né? A gente passou muitos anos aqui em Flores, às vezes nem tendo alimentação nas escolas, né? Às vezes nem tinha merenda, né? E assim, a gente sabe que tem famílias muito carentes no município. O município realmente é o segundo pior IDH do estado. A gente tem uma carência muito grande. Então, a gente sabe que tem crianças que às vezes vêm dos assentamentos, saem de casa 9 horas da manhã, que a alimentação mesmo é dentro da escola. E tem que ter essa alimentação, né? Eu acredito que deveria ter mais alimentação. Eu acho que deveria a criança chegar na escola, ter um lanchinho, na hora do lanche é o lanche mesmo, comida, e antes de sair ainda ter mais um lanchinho. Eu acreditava que deveria ser, principalmente né, Fundamental 1, que é as crianças menorzinhas, né? Eu acreditava que deveria ter até mais lanche. Para que realmente a gente incentivar a agricultura familiar, a gente incentivar essa alimentação saudável, né? A gente tirar essa ideia daquela caloria vazia de salgadinho, biscoitinho recheado, essas porcariadas que infelizmente entram nas escolas, né? Dos que suquizinho de pó. Não, não, gente, a gente tem tanta manga, tanto caju aí, né? Eu vejo caju aqui em Flores, assim, nossa, é uma riqueza, né? E caju na boca é vitamina C, é o sistema imunológico forte, é a criança saudável, né? Então, assim, é isso. Eu acho que é a valorização do que é local, é a valorização da alimentação saudável, né, agroecológica, né? E cada vez mais em campo, né, instruindo. Eu acho que assim, a assistência técnica ela é primordial, né? Ela é essencial nesse momento, porque a instrução para o agricultor entender como é feito o escalonamento de produção, como controlar o dinheirinho dele no campo, né? Então a gente trouxe alguns cursos também nessa pegada, para quem estava participando do PENAI e do PAA, né, os cursos Negócio Certo Rural do Sebrae, que ajuda nessa ideia do financeiro, né, como controlar esse dinheiro, saber como fazer essa escalonação de produção também. A gente teve alguns cursos do Senar aqui, de agricultores familiares, Pronatec, então a gente conseguiu trazer algumas capacitações também para os pequenos agricultores, né? E foi muito rico, está sendo muito legal, está sendo foi uma experiência muito bacana, está sendo ainda, porque mesmo eu não estando na secretaria, o projeto continua, né? Inclusive esse segundo PA eu já nem era mais secretária, mas a gente ajudou a fazer, né? Agora as cooperativas já tem o know-how de estar fazendo, estar organizando, e isso é muito legal. Então a gente está vendo a economia funcionar em Flores, né? Essa economia, e estamos vendo as crianças bem mais alimentadas, as famílias vulneráveis com mais saúde, né? Esses dias uma senhorinha chegou toda feliz, eu ganhei um coco. Eu ganhei um coco da assistência social, toda feliz comigo na rua. Eu fiquei muito orgulhosa. Eu falei, ai, que legal, né? E é isso. A gente pode, a partir da sua fala, compreender que a merenda escolar
né? E a assistência social, principalmente aqui dentro do estado de Goiás, né? Porque é onde a gente está mais seguro de estar falando alguma coisa, elas são alimentadas pela agricultura familiar através desses dois programas, PAA e PENAI, né? E também você deixou claro que para que a pessoa possa participar desses programas, ela precisa da DAP, que você também explicou para a gente aí o que que é, né? Agora, o agricultor familiar, a família que está interessada e que precisa fomentar a renda deles a partir da produção de alimentos, ela precisa ficar presa a um único tipo de alimento, ela tem que fazer um monocultivo. Tipo assim, eu falei que eu vou entregar cenoura, eu só posso entregar cenoura. Como é que funciona para a família? Não, entendi. Muito boa pergunta, Carla. Não, ela pode, assim, o que tiver no quintal. Às vezes, assim, você tem caju, você tem baru, até baru quando a gente conseguiu acessar na merenda escolar, né? Entrou numa das chamadas públicas do ano passado, entrou o baru. Não, a ideia é que seja o policultivo mesmo, a ideia não é monocultura, né? Não é entregar uma coisa só, pode ser do extrativismo, pode ser né? Até aquela manga comum que não tem muito valor agregado, né? Ela para o Penai tem valor porque vira um suco, né? Ela vira né? Às vezes um geladinho, um picolé, alguma coisa assim que a própria merendeira pode estar fazendo. Então, assim, a ideia não é o monocultivo, pelo contrário, a ideia é a diversidade, né? Quanto mais, então, se o agricultor, por exemplo, eu quero vender, eu tenho aqui no meu quintal a mandioca, o caju, o baru, a acerola, então, assim, e muito importante, que respeita a sazonalidade, né? O legal do PENAI e do PAA é que ele te dá a oportunidade que se você, hoje não tem uma acerola, mas na hora que começar a acerola vir, na época da acerola eu posso entregar a acerola, né? Na época da manga eu posso entregar a manga, né? E a ideia é essa, que a gente tenha um policultivo dentro de casa para poder fazer as entregas, né? E de preferência a gente orientou muito os agricultores a não estar utilizando nenhum tipo de agrotóxico, né? Inclusive entregamos cartilhazinhas para fazer caldas, ensinando como fazer alguns tipos de controle, né? De uma forma mais orgânica. Né? E a ideia é que assim que eles possam estar além né, do plantio que fazem de forma comercial, né, que fazem maior, né, a gente que possa estar pegando também as coisas do quintal. Todo mundo tem um pezinho de manga no quintal, um pezinho de caju, um pezinho de baru, um pezinho de acerola, e esse pouquinho não precisa ser grandes quantidades, né? Eu posso fazer um projeto meu assim com 20 itens, né? Desde que eu complete 8.000, ou pode ser até menos. Eu também não tenho obrigatoriedade de entregar, por exemplo, no PA, que é 8.000, não tenho obrigatoriedade de entregar 8.000. Se eu conseguir entregar 2.000, eu posso fazer um projeto só de 2.000. Às vezes eu só tenho cheiro verde, eu não tenho mais nada em casa, só cheiro verde. Eu posso entregar só cheiro verde. Mas se eu tiver outras coisas, eu posso fazer, e vai aumentando, né? O projeto ele pode ser um pouquinho de cada, pode ser realmente uma salada, né? Uma saladinha, assim, com um pouquinho de alface, um cheirinho verde, uma cerolinha lá do pé, né? Um, dois pés, às vezes eu vou no vizinho, peço mais um pouquinho, né? Entrego, compartilho o dinheiro com ele, isso pode, né? Então, assim, a ideia é que realmente seja bem diverso, que seja bem. Que realmente tenha essa ideia da segurança alimentar, da soberania, né? Com bastante frutas e verduras e afins. Tá? Então, não tem obrigatoriedade de ser só um produto, não. Pode ser, né, a salada. Que legal. Então a gente pode dizer com segurança que a agricultura familiar, através desses dois projetos sociais, PA e PENAI, é que está colorindo os pratos e colocando comida de verdade na mesa das crianças nas escolas públicas e ajudando as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Muito legal. Tem muita gente que não sabe, né, da existência desses programas. E aqui a gente fala muito da questão do sisteminha, você conhece, né, o projeto. Sou apaixonada. Então, a gente está nessa série de vídeos aqui falando sobre os potenciais do sisteminha. E acho que depois dessa conversa eu não preciso convencer ninguém, né? Porque a gente trabalha com variedade de alimentos, a gente trabalha com escalonamento de produção, né? O que você tem a dizer para aquelas pessoas que estão pensando ainda em implantar um sisteminha, ou que já estão com ele implantado, sobre essa questão do PA e PNAE, como que elas vão fazer para poder entrar, né, nesses programas? A questão da associação, que você falou, né? Ela é obrigatória? Como que a pessoa faz para se associar?
Olha, para o PA é obrigatório ter uma cooperativa ou associação. Já para o PENAI, não. O PENAI a gente consegue fazer projetos individuais. Por exemplo, vou colocar eu de novo. Eu quero vender, né, sei lá, minha banana aqui do quintal. Eu posso? Posso. Eu posso fazer um projeto individual para o PENAI com minha DAP sem precisar estar num grupo, né? Agora o PA, não. O PA realmente exige a ideia do cooperativismo. Tá? E sobre o sisteminha, não tem nem o que falar, né? É uma coisa incrível. Eu acho que a integração, né? Essa ideia da piscicultura, da fertirrigação, né? Essa ideia de tratamento dos nitrogênios. Então, você aprende aqueles ciclos biogeoquímicos. Acaba que é uma sala de aula, né, Carla? Nossa, eu sou apaixonada no sisteminha. Eu acho uma coisa incrível. Eu falo dele para todo mundo. Eu dou exemplo da sua casa para todo mundo. Onde eu passo, eu falo de você para os outros. Nossa, muito legal. O sisteminha é incrível. É a integração, né? É a proteína, tem para quem come carne. Às vezes, mesmo que não comam, dá para ter a piscicultura de uma forma ornamental, mas é a ideia mesmo da ciclagem de nutrientes, né? A ideia do peixe, da água, você também, eu acredito que é uma economia de água muito grande, a gente está numa região, apesar de muito hídrico, né? Mas tem uma má distribuição dessa água, então o sisteminha te dá essa possibilidade de você ciclar a água, ter o peixe, ter os alimentos ali com uma orgânicos, né? Porque você está ali, a parte principal, que são os nitrogênios, você está conseguindo ali, né, nesses ciclos biogeoquímicos aí, tá transformando esses nitrogênios do peixe, as amônias, e transformando elas e jogando no solo para nutrição da planta. Então, assim, é perfeito. Eu falo que se tivesse, deveria ter uma política pública para a implantação de sisteminhas para os pequenos agricultores. Né? Essa ideia dos pequenos animais é muito legal. Né? Porque assim, tem muito agricultor, pequeno agricultor que quer ser pecuarista, né? Gado, e gado, assim, se for num sistema, né, sustentável, até é interessante, mas nem sempre é. Né? Nem sempre o agricultor, pequeno agricultor, sabe, entende que tem que fazer piqueteamento, tem que tentar não compactar solo, então a gente vê muita pastagem degradada, a gente vê muita degradação de solo, né? E o sisteminha te dá a oportunidade de você ter a proteína animal, né? E com uma ciclagem de todos os nutrientes ali, das fezes, dos restos, né? E eu acho que é impressionante. Eu acho que tinha que ter uma política pública de incentivo de sisteminhas aí para os pequenos, né? E realmente é uma aula de biologia e química, né? E além de você aprende muito com o sisteminha. Eu acho que é incrível. E você está de parabéns, né? Realmente você está difundindo muito bem essa tecnologia, bem famosa, né? Agora, bem famosa mesmo. Assim, muita gente conhece, muita gente fala e muita gente está implantando, né? Isso é muito incrível. Isso é muito legal. Pois é, agora que você falou sobre a questão dos pequenos animais no sisteminha, né? Como é que fica? Peixe, ovos, galinha, leite, né? Queijo, são produtos viáveis para PA e PNAE? Quais são os desafios, se não são, se não forem? Isso. O principal gargalo dos produtos de origem animal para o PENA e para o PAA é o sistema de inspeção. Né? Tem que ter um sistema, depende no mínimo de um SIM, do sistema de inspeção municipal, que infelizmente ainda é um gargalo nos municípios do Nordeste goiano. Aqui em Flores, a gente conseguiu aprovar a lei, formamos o conselho, tá? Mas aí tem aquela dificuldade de veterinários, porque tem que ter um veterinário responsável técnico na propriedade, né, ou na cooperativa que seja, e o veterinário da vigilância sanitária. Por exemplo, você vai bater um peixe, você tem que ter um abatedouro todo dentro das inspeções, né, cerâmicas, telinha, toda aquela história, porque realmente a carne, o ovo ou o leite, eles podem ser contaminados muito facilmente, mais que as verduras, né? Então, a gente não acessou ainda nenhum tipo de produtos de origem animal, né? Estamos na busca incessante para que esse sim, a ideia agora é bem legal, que a gente está com um projetão aí via consórcio intermunicipal, é de um sim regional, né, que pegue os municípios do Nordeste goiano e se trabalhem esse sistema de inspeção intermunicipal, e isso vai ser um avanço bem legal, que eu acredito que principalmente os ovos, produtos de laticínios, né, e as carnes daqui a pouco vão conseguir entrar nas políticas públicas, PNA e PAA. Tá? Mas realmente eles dependem de, por exemplo, se for uma carne, aonde vai ser abatido. Aí tem a história, pode ser abatido na escola? Pode. Mas mesmo assim há uma contaminação, tem que ter todo um zelo, então é um pouco melindroso, né? Então, assim, a ideia é que
que realmente tenha um lugar adequado para ser abatido, o leite tem que ser pasteurizado, ou qualquer produto de origem láctea, né, iogurte, o queijo, tem que sofrer um processo de pasteurização para não ter nenhum tipo de contaminação, para não adoecer as crianças e ninguém que receba esse alimento, né? O ovo também tem que passar pela vistoria do veterinário, né? A gente compra ovo na feira com tranquilidade, mas para a merenda, né, já é mais delicado, né? Principalmente pela contaminação da salmonela, que é uma bactéria que pode até matar uma criança, né? Dependendo da idade da criança, né? Ela atinge o sistema intestinal, enfim. Então tem que se tomar muito cuidado nessa parte, né, pela vigilância sanitária. Então, assim, é o gargalo que a gente ainda tem, a gente não tem nenhuma agroindústria ainda em Flores que funcione, que dê para realmente processar de forma segura, né? E a segurança alimentar, ela está nisso também, né? Na parte de vigilância, na parte de que esse alimento chegue com toda a segurança, né, para nossas crianças e para as nossas famílias mais carentes do município. Por isso que ainda não entrou. Mas acredito que são planos futuros, né? Eu acho que ano que vem a gente já consiga estar contornando alguma coisa ou outra, vai começar a entrar. Né? A gente tem aí uma busca incessante de emenda parlamentar para a construção de agroindústria, né? Que a agroindústria, tanto para abater o peixe, quanto a agroindústria de frango, né? De processamento do frango, de um abatedorzinho, mesmo pequeno, para que a gente possa fazer que esses alimentos, né? Também bem tradicionais, entrem na merenda das nossas crianças e seja entregue também no PA. E eu queria só falar mais uma coisa, né? Que é mais um espaço de comercialização. Eu citei aqui rapidamente, a gente também fez um incentivo à feira livre, né? A gente tem algumas feirinhas já funcionando em Flores bem legais. E é um espaço de comercialização também, não é política pública, não deixa de ser, né? Que foi um incentivo bem legal do município aí, né? O prefeito acreditou e a gente conseguiu acessar umas barraquinhas, o INCRA, né? Cedeu umas barraquinhas para a gente e funciona as feiras livres. A gente está com uma no Bela Vista, uma na cidade, outra lá no Egídio Bruneto. Então, isso é importante falar também. Mais um espaço de comercialização e mais comida saudável na mesa dos florenses urbanos, vamos dizer assim. Ah, muito legal você falar sobre os florenses urbanos, né? O pessoal que participa de IPAA e PENAI, é obrigatório que eles estejam em área rural? Se ele tiver um quintal produtivo, ele pode participar desses programas, mesmo que esteja em período periurbano? A dificuldade é a DAP, né? A DAP ela é uma declaração para o agricultor e o mínimo para você ser considerado rural é 4 hectares, né? Então, assim, a propriedade tem que ter no mínimo 4 hectares e ela está não no perímetro urbano, mas periurbano, né? A gente tem muitas chácaras ali na Rua Velha, né? Naquela parte do quilombo ali, e eles têm DAP. Então, não chega nem a 4 hectares, mas eles são considerados rurais. Tá? Então, eles conseguiram acessar a DAP, muitas das pessoas ali conseguem estar vendendo também no PENAI. A gente tem uma agricultora urbana, eu fico brincando com a Cláudia, né? Eu falo, você é agricultora urbana, tu mora dentro do centro da cidade. Mas são chácaras, né? Que tem ali na parte do quilombo. Então, eles conseguiram acessar. Agora, com relação a quintais, a dificuldade é tirar essa DAP, né? A DAP, ela não é, ela tem algumas exigências, né? Tamanho de módulo fiscal, normalmente o técnico da Emater ou da Secretaria de Agricultura vai na propriedade, faz um levantamento de tudo que tem da propriedade, tem um checklist, né, para você conseguir tirar a DAP, e ela não é, e esse checklist às vezes não permite pequenos espaços, né, ele tem que ser um pouco maior. Tatiana, a conversa tá tão boa que ela passou tão rápido, sabe? Porque mas é muita dúvida retirada numa conversa só, né? Então você explicou pra gente o que são esses 2 programas, falou quem participa, quais são as prerrogativas, né? Falou um pouco aí pra gente sobre os gargalos, quais são os desafios, mas também trouxe esperança quanto à solução desses desafios, né? E isso é muito legal. Eu queria muito te agradecer, porque eu sei que você está super corrida, né? Tá trabalhando bastante, correndo atrás. Queria muito te agradecer por ter tirado esse tempinho para estar tendo essa conversa com a gente, para tirar aí essas dúvidas, para mostrar para a pessoa que está planejando, que já tem um sisteminha implantado, que o PA e o PENAI são uma possibilidade, né?
Então, só te agradecer muito por você ter tirado esse tempo para estar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, Carla, muito bom, tá? Foi muito legal, assim, eu adoro falar de PNAE e PA, se deixar eu fico o dia inteiro falando disso, porque realmente é o que impulsiona, né? É como eu brinco, né? A mãe e o pai na criança pequena, que é o agricultor. Então, assim, vai abrindo os espaços de comercialização, vão entendendo como fazer as produções, e daqui a pouco acessam outros tipos de mercado, né? E daqui a pouco já saindo daquela situação mais, né? mais carente, vão realmente melhorando a condição de vida. A gente viu muito exemplo aqui, a gente viu muita gente que não, às vezes ainda está em barraco de lona, mas com quintais incríveis, com produção maravilhosa, e a gente sabendo que é comida de verdade entrando na mesa das nossas crianças, das nossas famílias, né, da cidade, né? E só para complementar mais um pouquinho, Carlos, antes da gente encerrar, o agricultor que é urbano, né, que tem lá seu quintalzinho, pode ir para a feira tranquilamente. Às vezes não consegue acessar o PNAE e o PA, mas que sejam bem-vindos nas feiras, né? As feiras livres estão aí para abraçar todo mundo mesmo e realmente fazer essa soberania alimentar. Gratidão pelo convite. Foi ótimo. Pois é. Aí você trouxe mais um potencial do sisteminha nesse, né? Que são as feiras. Acho que a gente vai ter que marcar uma outra conversa depois só sobre as feiras, Tatiana. Sou apaixonada por Feira Livre, acho que é um espaço incrível de cultura, de encontrar amigos, conversar. Apesar que a pandemia agora está um pouco complicado essa história da feira, mas logo, logo isso tudo vai passar e vamos voltar, né, às feiras normalmente, se Deus quiser. Então, valeu, Tatiana. Obrigada pela conversa. Aí a gente se despede aqui, né, gente? Porque não dá pra gente ficar o dia inteiro conversando. Tem que trabalhar, tem que produzir, né? Obrigada, Tatiana. Gratidão. Até mais. Então, gente, essa foi a nossa conversa com a Tatiana Agostinho. A gente pôde aí tirar as dúvidas sobre essas políticas públicas que são o PAA e o PENAI. Na próxima semana, a gente fala novamente com Leonel Neto, da Embrapa Senargem. Dessa vez, a nossa conversa vai ser sobre produção de mudas. Então não perca e até a próxima quarta. Olha, criançada, ele está embaladinho. Toma cuidado com esse tal de salgadinho. É bonitinho, mas não faz a nutrição. Só causa câncer e também hipertensão. No refrigerante a fruta não tá lá. Tem muito açúcar e corante pra danar. Olha, criançada, ele está embaladinho. Toma cuidado com esse tal de salgadinho. É bonitinho, mas não faz a nutrição. Só causa câncer e também hipertensão. No refrigerante a fruta não tá lá. Tem muito açúcar e corante pra danar.